Oi, eu sou a Esther, se você ainda não me conhece, muito prazer, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Pequenos hábitos que mudam a nossa vida. Eu vou falar dos hábitos que eu adquiri que transformaram a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Se você já gosta dos meus vídeos, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Curte, compartilha esse vídeo com alguém especial, um grande beijo e vamos lá pro vídeo. O meu pai foi o meu professor para muitas coisas na minha vida, tanto positivamente quanto negativamente. Ele sempre me falava assim: ah, se você quer ter uma vida diferente da minha, não faça o que eu fiz, faça as coisas diferentes da que eu fiz. E eu aprendi muito isso com ele, mas algo essencial que o meu pai sempre fazia antes dele sair para trabalhar, falava assim: levanta e agradece a Deus. Então nós agradecíamos a Deus todos juntos. E o hábito de você agradecer a Deus todos os dias faz toda a diferença na sua vida. Ao invés de você levantar, ai, tô cansado e blá 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 blá. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado porque eu abri meus olhos, porque eu estou viva. O hábito de agradecer faz o seu dia ser muito melhor. Segundo, não menos importante, é ter uma rotina. Saber como que vai ser o seu dia, o que você vai fazer, ter disciplina nas coisas que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho nas notas do meu telefone, eu sempre coloco, por exemplo, quarta-feira, o que eu vou fazer. E eu coloco tudo o que eu tenho que fazer. Olha, pra não mentir pra vocês, eu coloquei aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, as coisas, tudo que eu teria que fazer hoje. Eu coloquei que eu teria que ir no mercado, que eu teria que ir no banco, pagar minhas taxas, ir no colégio São Mateus, escrever o meu livro, porque eu tô escrevendo um livro, na academia, fazer o meu devocional e fazer um vídeo pro YouTube. Então, assim, eu coloquei tudo que eu teria que fazer pra eu não ficasse perdida. Então, são hábitos que a gente faz que melhoram o nosso dia a dia, que dá mais clareza pra gente, sabe? Então, assim, é muito importante. Tem algo que ninguém tira de você na sua vida, é conhecimento. Ninguém nunca vai tirar de você. E você só adquire conhecimento quando você busca. Então, através de uma leitura, vídeos que você assiste, podcasts que trazem coisas boas para sua vida. Então, assim, o hábito de você ler é algo fundamental. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, que nem todo mundo consegue ter essa prática, mas é essencial. Eu percebi que quanto mais eu lia, mais eu aprendia. E além de aprender, eu consigo lidar com as minhas emoções, consigo lidar mais com os conflitos que me aparecem, porque quando eu estou adquirindo conhecimento sobre determinados assuntos que fazem parte do meu dia a dia, isso me ajuda a tomar decisões mais sábias. E obviamente, eu não poderia deixar de falar que o nosso relacionamento com Deus, que você faz isso ser parte do seu dia a dia, quando você coloca isso como um hábito, faz a sua vida ser muito mais leve. Deus, ele não é uma religião. A religião existem várias, mas todas elas estão com um único propósito: se religar a Deus. Então, assim, eu sei que existe a lei da atração que fala sobre o universo, blá blá blá, mas é Deus. Se você for olhar, o que você fala, o que você pensa, então a Bíblia fala que a nossa boca, ela tem poder de tanto abençoar quanto amaldiçoar. Então, se você fala coisas boas, você emana coisas boas para sua vida. Então, está tudo sobreligado. No final de tudo isso, é sobre Deus. Então, ter um relacionamento com Deus é essencial para que você tenha uma vida mais leve. Ah, eu vou ter menos problema? Obviamente que não, porque os problemas, eles são desafios que a vida nos dá para que a gente possa evoluir. Então, faz parte, mas quando você tem Deus, você lidar melhor com esses problemas, porque Deus, ele te dá direcionamento, ele te ajuda a lidar com esses problemas e faz toda a diferença na sua vida. Então, não se esqueça disso. Coloque o hábito de você todos os dias falar com Deus, de você tirar um tempo para Deus. Isso muda tudo. Eu sei que para algumas pessoas isso vai ser difícil. Esse hábito não é tão simples. Deixar algumas pessoas para trás. Algumas pessoas não vão acompanhar a nossa história. Algumas pessoas não vão fazer parte dos próximos passos que a gente dá. E isso não é tão fácil. Isso não é algo que nós queremos fazer, porque nós temos aquele apego e não queremos largar. Mas se você não abrir mão de pessoas, de coisas para avançar a novos níveis, a subir novos degraus na vida, você vai acabar ficando estacionado. Então, são pequenas escolhas, pequenos hábitos que a gente entende: olha, isso daqui tá me atrapalhando de dar um passo a mais, de ir pra frente. Você tem um sonho de comprar sua casa própria, de alcançar seus objetivos, você tá ao redor de pessoas que não estão mais no mesmo nível que você, e se você continuar ali, você vai regredir, porque essas pessoas, elas não vão falar mais o mesmo idioma que você. Então, é necessário que a gente
mude, né, que a gente deixe de amar as pessoas, obviamente que não, mas é necessário um afastamento aí para que você possa ter as fases e os ambientes, né, obviamente que acompanham toda essa trajetória. Os ambientes, eles mudam a gente, transforma. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, então as más companhias envolvem os ambientes que a gente frequenta, então é necessário que a gente abra mão de alguns ambientes que a gente está frequentando. A parte financeira é algo muito importante na vida do ser humano. Nós não aprendemos isso na escola, dificilmente nossos pais falam isso com a gente, mas eu falo pra você, a sua vida financeira é algo que vai te impulsionar a chegar a lugares que você não imagina. Obviamente que nós temos que ter a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, eu sei, mas você tem que fazer a sua parte. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha a primeira vez, eu ganhava um salário de R$ 1.000 e eu pagava um aluguel de R$ 300. Tinha o meu auxílio refeição e o meu auxílio alimentação, que dava aí em torno, acho que de mais ou menos R$ 1.000. Então, eu tinha que ter pelo menos 3 meses de aluguel guardado para eu poder, se eu ficasse desempregada. Como eu fazia estágio, não era o meu trabalho fixo, iria acabar, teria um prazo, eu tenho que guardar dinheiro. Então, a partir daquele momento, eu passei a guardar R$ 300. E eu vendia o meu vale refeição, só metade para comer e a outra metade eu vendia para eu poder guardar dinheiro, porque senão eu tinha muitas despesas. Aqueles 300 que eu fui guardando, quando eu fui ver, eu já tinha R$ 10.000 guardado. Então, o pouquinho, né, a minha mãe sempre falava, de grão em grão a galinha enche o papo. E é verdade. Às vezes você acha, mas eu vou guardar R$ 10, eu vou guardar R$ 20, vou guardar R$ 100. Faz toda a diferença a longo prazo, sabe? No comecinho não vai fazer, obviamente, mas quanto mais você vai guardando, você vai ver que faz total diferença, porque você cria aquele hábito e você começa a ver o quão importante é aquilo e você passa de guardar 100, de guardar 10, de guardar 20, a guardar 200, a guardar 300, a guardar 400. Você já fala, olha, eu não preciso tanto disso, então eu não vou comprar, não vou gastar, vou guardar. Não se perca nessa área financeira, sabe? Cria o hábito de ser uma pessoa menos consumista, ser uma pessoa mais organizada, não gastar sem necessidade, não gastar com coisas que não trazem proveito. Se eu pudesse voltar atrás, eu comprava tanta roupa, gente. E hoje eu vejo que eu não uso nem 30% de todas as roupas que eu uso. Então eu já decidi que esse ano eu não vou comprar. E eu não realmente tenho bem maneirado, quase não comprei e não vou comprar até o final do ano, porque ao invés de ficar gastando com roupas, eu vou guardar dinheiro. Então, é o meu conselho que eu dou pra vocês. Obviamente que hoje eu tenho, assim, visão diferente do que eu tinha por toda a experiência que eu criei. Mas eu não tinha alguém que sentasse comigo e falasse pra mim. Eu não tinha um podcast que eu podia ouvir, porque antigamente não era tanto assim. E hoje nós temos o privilégio de abrir o YouTube e ver pessoas ensinando da parte financeira, da parte emocional, da parte espiritual, de todas as áreas da nossa vida a gente consegue adquirir conhecimento no YouTube. Mas claro que a gente tem que saber quem tá falando e o que tá falando, porque nem todo mundo fala coisas corretas. Então, é bem verdade que além de a gente buscar conhecimento no YouTube, em rede social, a gente também busque conhecimento na Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é um livro excelente para você adquirir conhecimento de todas as áreas da vida também. E eu aprendi muito, porque eu li a Bíblia completa e quando você vai lendo a Bíblia, você vai adquirindo vários conhecimentos. Obviamente que hoje eu não consigo lembrar tudo que eu aprendi, mas no decorrer do dia a dia, quando a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai vivendo experiências, a gente vai tendo sabedoria, porque aquilo ficou ali guardadinho, sabe? Lá no cantinho, em alguma área do nosso coração, na nossa cabeça, ficou ali reservado. Então, na hora que você passa uma dificuldade, você consegue usar. Então, o hábito de ler a Bíblia também é importante, além da vida financeira. Eu, particularmente, gosto muito de todos os dias à noite, antes de dormir, ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Isso me traz muito conhecimento e muita sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. Não poderia deixar de falar para vocês também o hábito de não pular as etapas da nossa vida é muito importante. Ser paciente, ser constante, domínio próprio. Eu quero muito casar e ter uma família. E aí aparece uma pessoa que não sabe nem o que é da vida e você começa a conversar, você fica toda apaixonada pela pessoa, não sabe nem quem essa pessoa é e já começa a se perder do seu foco. Foca
tenha domínio próprio, tenha disciplina naquilo que você quer. Você quer casar, você quer ter uma família, então você tem que conhecer alguém que quer casar, que quer ter uma família. Não se perca, não se deixe perder por causa de emoções, sabe? Tenta ter esse domínio próprio. Isso já aconteceu comigo, então é por isso que eu estou falando pra vocês que são pequenos hábitos que a gente muda na nossa vida, que faz toda a diferença. A gente não perde tempo com quem não vale a pena. Então, tem esse insight aí de quando você perceber que a pessoa ela não tá no mesmo nível que você, olha, tchau, benção, não quero. Vai viver a sua vida. Outra coisa de suma importância. Nós não sabemos o futuro. O nosso passado já foi, ontem já acabou. Então, os problemas de ontem ficaram lá. Hoje é um novo dia. E hoje é o dia mais importante da sua vida. Quando você entende isso, a sua vida começa a fluir diferente. Quando você entende, você tem que aproveitar esse dia da melhor forma que você puder. Sabe qual que é a melhor forma? Enjoy your day. Não é ficar gastando seu tempo em tela, passando tela no telefone, sabe? Olhando, blá, 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 vida de fulano, vida de ciclano. Olhando o que você quer pra sua vida. Aproveite esse dia. Eu vou levantar cedo, eu vou pra academia, vou voltar da academia, vou tomar meu café da manhã, vou lavar minha roupa, vou organizar minhas coisas, depois vou ler um livro, vou ter meu tempo com Deus, vou organizar minha casa. E aí, assim as coisas vai fluindo. Então, né, foco. Ambiente organizado muda a produtividade. Isso é a maior verdade já dita. Entra num ambiente todo bagunçado e vê se você consegue fazer alguma coisa. Tem gente que consegue porque a vida dela já tá uma bagunça. Mas se você está num ambiente, eu chego num ambiente bagunçado, eu não consigo ser produtiva. Pra mim as coisas têm que estar tudo organizadinho, sabe? Tudo no seu devido lugar, porque se não tiver, eu não consigo ser produtiva. Obviamente que se você não tiver, né, sabedoria, você acaba ficando todo o tempo arrumando coisas e você não consegue focar nas coisas que você quer. Então, um ambiente, se você levantou, né, ou fez o que você tem que fazer, já organiza as coisas, deixa tudo no lugar. De roupa, não joga a roupa, deixa em qualquer lugar. Coloca no cesto de roupa suja, vai usar de novo, dobra ela, deixa no cantinho. Não deixa seu ambiente desorganizado, porque se a sua vida externa está desorganizada, tudo fica desorganizado, gente. Tudo, sabe? Você não consegue fluir, a sua vida não flui. Isso daqui é algo muito importante. Um celular hoje na vida de alguém, com esse celular aqui eu consigo pagar minhas contas, consigo transferir dinheiro, consigo falar com pessoas, gravar vídeos, editar vídeos, enviar mensagens, resolver toda a minha vida através do meu celular. Então é algo essencial na minha vida. Mas não é tudo. Só que o celular, a gente usa ele para a maioria das vezes, mais tempo que a gente gasta é nas nossas redes sociais. Então, se você olhar aí no seu telefone, você vai ver que eu não estou mentindo, porque você pode ir lá ver no seu tempo gasto quanto tempo você gastou no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, e todas as suas redes sociais. E aí o que eu quero dizer, você pode gastar seu tempo aqui nessas redes sociais, desde que você esteja adquirindo conhecimento. Porque se você estiver olhando a vida de alguém, é porque essa vida da pessoa está muito mais interessante que a sua. E se a vida da pessoa está mais interessante do que a sua vida, algo está errado. Pode ter certeza disso. Se a vida do outro é mais interessante para você do que a sua própria vida, alguma coisa não está certa na sua vida. A sua vida tem que ser interessante o bastante para que outras pessoas se interessem para assistir a sua vida, do que você ficar assistindo a vida dos outros. Eu mesmo, particularmente, eu não gosto de ficar expondo a minha vida nas redes sociais, porque eu não quero que as pessoas queiram ter a minha vida, eu não quero que as pessoas fiquem com inveja, fiquem achando que a minha vida é mais interessante do que a delas. Pelo contrário, eu quero que alguém um dia assista a minha vida e tenha inspiração para querer mudar de vida. Eu vi de um lugar que muitos desacreditavam de mim, que era meio que impossível alcançar a vida melhor, mas eu acredito piamente que tudo é possível para um coração cheio de fé em Deus. A Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Quando nós damos passos de fé, o horizonte se abre pra gente, sabe? Quando o povo tava ali na frente do mar e Deus abriu um mar vermelho para eles passarem. Então eu acredito que quando você dá um passo, Deus ele faz exatamente isso, sabe? Ele abre o mar e fala, vai minha filha. Então, que você tenha isso em você, que você pode fazer das coisas mínimas se tornarem extraordinárias na sua vida de acordo com aquilo que você faz. Enquanto eu morava no Brasil, que eu tinha assim uma vida que não era a vida dos meus sonhos, eu sempre fazia o meu melhor. Eu ia pra faculdade de manhã, eu ia pro trabalho depois, eu voltava pra casa, enquanto eu estava voltando do meu trabalho, eu ia lendo meu livro, eu ia lendo minha Bíblia.
Eu tirava tempo no final de semana para gravar meus vídeos. Eu não podia gravar sempre, mas eu gravava quando eu podia. Eu fazia as coisas que eu gosto, saía com os meus amigos. Então eu fazia minha vida ser interessante para mim. Então você faça a sua vida ser interessante e não fique gastando seu tempo com a vida alheia, porque isso é uma perca de tempo para você. Sério mesmo. E um dos pilares mais importantes da minha vida é de sempre abençoar a vida de alguém. Porque quando você abençoa, você já está abençoado. Então, sempre que você tiver oportunidade, abençoe a vida de alguém. Seja generoso, esse hábito é transformador. Seja generoso, seja generosa e ajude quem precisa. E por último, não menos importante, o hábito que vai mudar a sua vida é acreditar. Quando você acredita, você tem fé que as coisas vão dar certo, tudo passa a ser diferente. Eu tô falando isso do fundo do meu coração, porque eu já fiz testes, sabe? Quando eu ficava assim negativa, eu lembro que um dia eu bati o carro. Depois que eu bati o carro, eu fiquei com muito medo. E eu tava com muito medo de dirigir. Obviamente, isso é uma coisa normal. E eu ficava assim, eu tô com medo de bater o carro, tô com medo. O que aconteceu? Numa quinta, quando foi na outra quinta, eu bati o carro de novo, uma semana depois. Porque a minha boca só falava isso, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Eu não tinha confiança em mim. Ao invés de você falar, por mais que você esteja com aquele sentimento, eu não estou com medo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou vencer. Então, acredita, tenha fé e use a sua boca para abençoar a sua vida. Esse hábito vai ser transformador. Eu sempre tive muita fé em Deus. Eu gosto muito de ter essa conexão com Deus, de usar a fé ao meu favor para que eu alcance o extraordinário. Porque eu acredito que nessa vida nós não estamos aqui para simplesmente estar. Nós estamos aqui para ser diferentes, para fazer a diferença aonde quer que nós estejamos e fazer a diferença na vida dos outros também, né? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado muito você. Todos esses hábitos que nós falamos aqui hoje seja transformador na sua vida, que você dê passos para que amanhã, para que futuramente você possa estar vivendo a vida que você sonhou. Mas sabe que a vida é um degrau, são escadas que você vai subindo e você vai chegar lá com êxito. Se esse vídeo falou no seu coração, deixa saber aqui embaixo. Um beijo para você que assistiu até aqui e até mais. Tchau!